Jornal da República e Última Hora, direto do 22º Fórum de Segurança Pública da ACIR, que discute a segurança pública aqui nessa região, que tem grandes hotéis já, aqui Barra da Tijuca, Recreio. Estamos aqui com José Domingo Bozon, que é vice-presidente do Hotéis Rio, que é o sindicato que abrange todos os hotéis do Rio de Janeiro. São quantos hotéis praticamente já afiliados ao sindicato? São 280 hotéis filiados ao sindicato, é um número bastante elevado. Equivale aí a quantos por cento da economia do Rio de Janeiro, se pegar todo o setor hoteleiro? Provavelmente mais de 80% a gente é afiliado ao sindicato. 80% já é afiliado ao sindicato forte. E fala para a gente da importância da segurança pública para esses hotéis, o importante para trazer o turista e acabar com essa sensibilidade, essa sensação de insegurança que às vezes a pessoa do interior tem sobre o Rio de Janeiro. A segurança é fundamental para o nosso negócio, quer dizer, a gente consegue se expandir, ninguém vem visitar a cidade do Rio de Janeiro, ninguém vai visitar nenhum destino que não tenha segurança. A segurança é fundamental, as pessoas precisam se sentir seguras para poder ser o lazer. Ninguém vai, é uma brincadeira às vezes meio injusta, mas ninguém vai fazer turismo na faixa de Gaza. Por quê? Porque é uma zona de guerra, uma zona de violência, uma zona insegura. É a mesma coisa. Ninguém viveria para o Rio de Janeiro se aqui fosse uma zona insegura, se os pontos turísticos não tivessem segurança para as pessoas terem o seu lazer, aproveitarem aquele momento. Então a segurança é fundamental para o desenvolvimento do turismo, tanto na cidade como no estado como um todo. José, e o Estado tem propagado que cresceu o turismo do Rio de Janeiro depois da pandemia e já chegou aos níveis normais, até batendo recordes. É verdade, o setor hoteleiro realmente está em alta? O setor, depois da pandemia, ele teve um processo de união entre o Estado e o município, que no setor turístico eles se uniram e fizeram uma divulgação muito eficiente. Primeiro os mercados nacionais, depois os mercados internacionais, de divulgação das nossas belezas, que todos nós sabemos que a cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa, mas as pessoas esquecem, você não é lembrado, se você não é visto, você não é lembrado, se você não é falado, as pessoas esquecem. Então esse trabalho de divulgação, de organização sistemática e contínua, desde 2020 para cá, tem feito que os números do Rio de Janeiro tenham em 2023 já chegado da pandemia, antes da pandemia, 24 avançaram um pouco, e esse ano a perspectiva é que avance significativamente, os números sejam maiores que os anos de 24. Então, esse trabalho de divulgação e a recuperação do Galeão foi fundamental, que foi também a união do Estado e município, foi a recuperação do Galeão, foi fundamental para que nós tivéssemos esses números tão bons no começo de 25, e a perspectiva para o segundo semestre também são muito boas. Você tem aí grandes festas que dão holofote à cidade, como o Réveillon, Carnaval, e agora esses shows que acontecem ali na praia de Copacabana. O quanto isso gera de emprego e de dinheiro para o município, esses grandes eventos, e o que significa hoje o setor hoteleiro para a economia, em número estatístico, para a economia do Estado e do município do Rio de Janeiro? Olha, não só os eventos com Réveillon e Carnaval já são tradicionais, divulgam muito a cidade, o que tem acrescentado também uma imagem excepcional para o Rio de Janeiro, porque nós sabemos fazer, foi o BRICS no final do ano passado, foi o G20 no final do ano passado, agora o BRICS em julho, né? O Rock in Rio também no ano passado. Então tudo isso foram coisas que vão consolidando a imagem da cidade. Quem consegue trazer a Madonna e fazer um evento daquela magnitude, sem nenhum tipo de problema, com problemas pontuais, ou traz agora a Lady Gaga e consegue manter um nível, ampliar o público na praia de Copacabana, sem nenhum incidente, é uma cidade consolidada, que ela está vendendo a imagem para o mundo de uma cidade forte, uma cidade segura e que consegue atender o lazer das pessoas. Quer dizer, nós somos hoje uma cidade de entretenimento. A cidade que evoluiu, a gastronomia hoje é intensa na cidade do Rio de Janeiro, nós temos vários
pontos turísticos que foram criados ao longo do tempo, o Museu da Manhã, o Museu O Mar, a renovação do Pão de Açúcar, tudo isso tem consolidado a cidade do Rio de Janeiro como uma cidade que sabe receber e gosta de receber os turistas. Como representante do sindicato, como você tem visto a qualidade do setor hoteleiro do Rio de Janeiro? Ela tem a melhorar? Vale a pena os investidores investir no Rio de Janeiro e melhorar ainda mais o setor hoteleiro do Rio? A mão de obra no Rio de Janeiro ela tem melhorado significativamente. Ela se aperfeiçoou ao longo dos anos, com um processo de treinamento tanto do sindicato, como dos hotéis, como o poder público tem nos ajudado a aperfeiçoar a mão de obra. É um setor intensivo de mão de obra, né? A gente não é propenso à automação, porque as pessoas querem contato com gente, não querem contato com máquina. Então nós temos um nível de emprego bastante elevado. Só a cidade do Rio de Janeiro tem mais de 60 mil empresas diretas, pessoas diretas trabalhando no setor hoteleiro. Indireto, quer dizer, o que a gente chama de indireto? O setor turístico, quando você vem para cá, não afeta somente o hotel, afeta os bares, restaurantes, shoppings, lojas de rua, quer dizer, esse volume todo acrescenta um comércio. A cidade fica pujante, o comércio fica com muitas vendas. Então, que a gente acredita que, juntando o setor de hoteleiro, que são 60 mil, mais o setor de eventos, que deve ser mais outros 60 mil, só o setor hoteleiro de eventos são 120 mil. E juntando bares e restaurantes que são impactados diretamente com o turismo, a gente acredita que a cidade do Rio de Janeiro está impactada mais ou menos em torno de 1 milhão de pessoas indiretamente. E nós não estamos falando ainda que um quarto de hotel tem 53 itens em média de produtos que são para montar um quarto de hotel. Então nós temos também o setor que fornece material para um quarto de hotel, que é cama, lençol, sapato, meia para o garçom, para o recepcionista, blusa. Então que é um setor muito amplo que impacta na economia de forma bastante intensa. É muito importante. E você falou de uma coisa interessante, que é o emprego direto, que está ali, não é aquela chamada uberização, né, que a pessoa trabalha sem ter mais nenhuma, sofrer um acidente, tá fora. Então é um dos setores mais importantes hoje para a economia, né, considerando essa questão principalmente do pleno emprego. O setor hoje está a pleno emprego, tem alguns estudos de expansão, tanto na cidade quanto no interior do estado. É um setor que demanda muito a mão de obra, né, em 2 fatores: na construção do hotel, que já demanda mão de obra, e depois na operação do hotel. Então, empregos formais, né. Nós do setor sofremos, infelizmente, com o setor de curta temporada, uma concorrência desleal. Primeiro, porque ele não tem nenhum tipo de controle na hospedagem de curta temporada, então essa falta de controle acaba levando insegurança, quer dizer, tem notícia que alguns prédios são assaltados porque pessoas com hospedagem de curta temporada não estão registradas, ninguém sabe quem é, crianças que não... Por exemplo, quando você vai num hotel, você tem que levar o pai ou a mãe, ou uma autorização expresso do pai e da mãe para levar uma criança. E na curta temporada você não tem nenhum tipo de controle. Então isso é uma coisa que pode impactar negativamente a imagem de uma cidade por falta de segurança. Então a gente precisa hoje tomar um cuidado enorme com a hospedagem de curta temporada, que hoje não tem nenhum tipo de controle e isso precisa de algum tipo de regulamentação. Muito obrigado. Você diz no caso desses casos de Airbnb, exatamente, que a pessoa aluga o próprio quarto às vezes. Exatamente. Realmente tem que se buscar sempre a segurança dos turistas. Última hora, notícia levada a sério.